Acho que dá um atrasinho, né, pra mim e pra vocês aí. Vamos lá. Deixa eu só aguardar mais um pouquinho, que vai dar 8 horas agora. Tudo bem com vocês, gente? Vamos lá. Vamos lá, esperar mais. Só um pouquinho. E aí, o que vocês acharam? Vai comentando aqui, vai me falando o que vocês acharam desse assunto. Se vocês tiverem algum tema para os próximos também, vai escrevendo aqui para ideias para fazer os próximos vídeos também. Daí vão me falando aqui assuntos que vocês gostariam de para os próximos vídeos aqui, tá bom? Aqui. Deixa eu saber aqui se o som tá bom. Prontinho, o som tá ok. Vamos lá, então. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra trás, acho que vai ficar melhor, né? O do... Opa, negócio... Deixa eu aqui. Prontinho. Acho que melhorou um pouquinho, né? Vamos lá, então. Boa noite, né? Primeiro de tudo, para vocês que estão aqui. Então, o assunto que eu decidi falar hoje foi sobre displasia coxo-femoral, né? Essas são duas palavras, assim, que eles aterrorizam um pouco os donos de raças de cães de grande porte, né? Mas a verdade é que displasia coxo-femoral, ela pode acontecer em qualquer porte de cão, né? Tanto grande quanto pequeno porte, mas é mais comum em raças de grande porte, tá? Essa costuma ser uma condição um pouco dolorosa e pode reduzir um pouco a qualidade de vida do cão que tem displasia coxo-femoral, né? Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso, o que é a displasia coxo-femoral, tá? Incluindo os sintomas que os cães podem apresentar com isso, como que a gente descobre se o cão tem isso ou não, né? Então acho que todo mundo alguma vez já deve ter ouvido falar de cão cair com a parte traseira, né? Ter dificuldade, principalmente cão grande, né? E hoje também a gente vai falar um pouco sobre as medidas preventivas, né? Que a gente pode tomar aí para você em casa, né? Que você pode tomar para tentar aí melhorar a qualidade de vida do seu cão, se ele tiver isso, ou mesmo medidas que você pode fazer em casa para estar contribuindo aí para evitar, digamos aí, não prevenção exatamente, né, mas para evitar a evolução do quadro, tá? E fazer com que ele fique mais ativo, mais feliz, e isso melhore a qualidade de vida dele, tá? Primeiro de tudo, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a displasia coxo-femoral, tá? A displasia coxo-femoral, pra gente começar aí falando sobre esse assunto, ela é uma condição esquelética comum. Então, esquelética a gente fala da parte óssea mesmo, tá? Então, geralmente, ela é observada em cães de grande porte, mas também, como eu falei, pode acometer cães de pequeno porte. Pra gente entender esse problema melhor, eu vou falar um pouquinho como que funciona essa articulação, essa parte do osso, né? Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia, tá? O que é a anatomia? Como que é essa região que tem o problema, tá? Então, sabe o fêmur, que é o osso, o fêmur é o quê? É o maior osso que a gente tem aqui na região da perna, tá? Esse osso, ele encaixa bem na região do quadril, né? Então, quando a gente pensa no nosso fêmur, mesmo no nosso osso, né? A gente tem o quadril, que é onde encaixa esse osso grandão, que é o fêmur, tá bom? Então, nessa região que a gente tem o fêmur,
Esse fêmur, a ponta desse fêmur, ele é como se fosse uma bolinha, tá? E essa bolinha encaixa na região da bacia, tá? Então, eu imprimi aqui uma folhinha para mostrar melhor para vocês um desenho. Vamos lá. Primeiro, vamos ver aonde que é o fêmur, tá? Quando a gente fala de fêmur, o fêmur é esse daqui, ó. Vou mostrar primeiro aqui. Opa! O fêmur, ele é esse osso aqui maiorzinho, tá? Ele encaixa na bacia, nessa região. Então, vamos lá aqui, agora, quando a gente fala aqui, esse aqui é a figura de um cachorro, né? Eu tô mostrando aqui nos dois, é porque a gente tá no YouTube e no Insta, né? Então, a gente mostra nos dois. Só que cada um tem uma câmera. Quando a gente fala do fêmur aqui, a gente tem esse osso maior aqui, que é o fêmur, e aqui, onde encaixa esse fêmur, aqui, tá vendo essa região que eu falei que parece uma bolinha? É onde encaixa aqui na bacia, tá? No quadril, tá bom? Então, esse osso, aí só pra vocês entenderem, é o fêmur e o quadril é a bacia. Então, ele vai encaixar dessa forma. A ponta do fêmur, que é esse osso aqui maior, ele vai encaixar na bacia, tá bom? Agora, assim, vamos supor, sempre que eu mexo uma articulação, por exemplo, eu tô movimentando aqui essa articulação, né? A gente tá movimentando aqui essa região, existe um movimento aqui. Na região da bacia, também existe esse movimento na articulação, tá? Só que essa articulação, ela é um pouquinho diferente. Como assim? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos ver se aqui dá pra mostrar dos dois. Aqui a gente tem a região do fêmur, tá? Então, quando eu levanto aqui minha perna, o fêmur é esse osso aqui. Esse osso aqui, ele vai encaixar na região da bacia, tá? Então, quando a gente movimenta aqui, eu faço um movimento aqui, essa região não sei se deu pra vocês verem certinho, né? Só pra mostrar pra vocês. Essa região do fêmur, que é esse osso da perna, ele movimenta dentro dessa bacia. Então, ele faz esse movimento aqui, ele encaixa direitinho. Então, vou pegar essa outra foto pra vocês aqui. Vou dobrar aqui só pra mostrar pra vocês. Então, o fêmur, ele vai encaixar aqui direitinho na bacia, tá? O fêmur, ele vai encaixar, o fêmur, que é esse osso, ele vai encaixar aqui na bacia, tá? Fazendo isso daqui, tá? Então, a gente vai ter isso daqui, o osso do fêmur encaixando aqui certinho na bacia, tá bom? Agora, para explicar um pouquinho melhor, a gente vai aí fazer umas comparações, tá? Agora, imagina que a gente tem um pneu de bicicleta, tá? Quando a gente vai andar de bicicleta, dependendo do chão, do tipo do piso do chão, né, que a gente vai andar, a gente vai ter aí diferentes... o pneu ele vai deslizar de uma forma diferente. Então, vamos supor que a gente vai andar de bicicleta num piso ali ideal, bonitinho, daquelas de competição, que é mais liso, digamos assim. Então, ali vai ter um deslizamento da roda melhor, né? Então, a roda ela vai deslizar de uma forma melhor, vamos supor assim. Quando a gente vai para andar de bicicleta aí, agora numa região montanhosa, cheia de pedregulhos, é muito mais difícil a gente conseguir andar de bicicleta naquele local. Você concorda comigo? Então, na displasia, o que acontece? É como se esse osso da articulação era para ele ser lisinho, daquele jeito, andando que nem quando a gente anda de bicicleta, andando no piso lisinho, tá? Quando tem a displasia coxofemoral, o que acontece? É como se é como se a gente estivesse andando no piso todo com pedregulho. Por quê? Esse osso aqui, ele fica todo pontiagudo, ele fica como se fosse enrugado, tá? E aí é como se a gente tivesse mais dificuldade de andar,
quando a gente tá andando o pneu, imagina o pneu da bicicleta, né? Quando o pneu da bicicleta tá ali no chão, no chão montanhoso, no chão cheio de pedregulho. É muito mais difícil da gente andar, né? Então, para articulação, imagina que essa articulação tá toda enrugada, tá toda aí cheia de osteófito, que a gente chama, umas pontinhas ósseas, tá? E aí isso aqui vai incomodar na hora de locomover, vai ser mais difícil de mexer, tá? Por quê? Porque era para ser lisinho, fazer um movimento ali perfeitinho, deslizar, né? Como se aquilo fosse encaixar perfeitamente. Só que quando a gente tem a displasia coxofemoral, que é a alteração tanto nessa parte da articulação, onde era para encaixar o osso, quanto nessa região aqui da minha mão, né? Eles estão mais pontiagudos, tá? E aí o que acontece? Tem dificuldade na hora da locomoção e isso também pode gerar dor, pode gerar inflamação no local, tá bom? Então é mais ou menos aí uma comparação para vocês entenderem. Então, quando a gente tem esse movimento, a gente vai com esse osso todo alterado. Como que ele fica alterado? Vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem aqui... Opa, vamos aqui. Fica meio difícil de enxergar aqui. Ó, a gente tem o osso aqui normal, né? Então, aqui era pra encaixar perfeitamente e ser lisinho, tá? Aqui, a gente já vê um grau aí alterado de displasia. O que acontece? Aqui, fica todo enrugado esse osso. Ele até meio que às vezes sai do lugar. Aqui, ó, você tá vendo que tá mais enrugado ainda? Então, essa parte que era pra ser uma bolinha lisinha, redonda, ela fica toda enrugada, toda cheia de pontinhas, digamos assim, tá bom? E aí, isso vai gerar aí um problema na hora da movimentação. Então, a partir daí, o que a gente vai ter de sinal clínico, né, de sintoma para o cachorro? Alguns cachorros, eles vão começar a apresentar alguns sinais aí. Eles podem apresentar ou desde jovens, né? Então, tem animal aí que desde novinho começa a apresentar alteração, ou alguns, às vezes, com a medida que vão envelhecendo, vão aí começando a apresentar alguns outros sintomas. Então, vamos lá. Depende do nível de inflamação do local, tá? Mas o que eles podem apresentar de sintomas atividade física reduzida, tá? Então, fazer menos movimento, né? Tem uma diminuição da amplitude desse movimento. Sabe quando a gente mexe a perna? A gente vai ter uma diminuição aí dessa movimentação, tá? Porque é uma coisa que eu conseguia fazer assim, agora eu consigo fazer assim, tá? Então, tem uma diminuição da amplitude desse movimento, tá? Dificuldade ou relutância para levantar. Então, o animal que está sentado, ele tem uma dificuldade para levantar. O animal que vai subir a escada, que antes subia super bem, às vezes pode ter uma dificuldade para subir essa escada a partir daquele momento. Ou subir escada, ou mesmo correr, ou caminhar, tá? Então, dificuldade aí no exercício, ou mesmo em coisas simples, como levantar, sentar ou subir escadas, por exemplo. O animal pode começar a mancar, então ficar mancando, às vezes de uma pata ou de outra, né? Porque assim, a gente tem os dois ossos aqui da perna, né? Então, pode ser às vezes o problema pode ser maior em uma das articulações, e às vezes pode começar a mancar dessa pata. Mas não é porque tá mancando só de uma pata que não necessariamente não é displasia coxofemoral. Porque às vezes pode ser pior em uma, e às vezes tem displasia, problema na articulação do outro lado também, só que às vezes não tá num grau tão evoluído assim, e às vezes não vai ter sintoma dessa outra pata, tá bom? Então, outra coisa, ficar balançando o traseiro também. Então, a gente fala sobre um andar rebolando, né? Que aí, alguns cães, por exemplo, Golden, a gente vê com andar, a gente fala de um andar rebolante, né? Que é
meio que ir jogando o quadril para compensar, tá? Outra coisa que pode ter também, perda de massa muscular ali na região da coxa também, tá? Na região da musculatura. Uma outra coisa, às vezes, por tentar compensar, porque né, que isso acontece? Porque às vezes eles vão tentar compensar com as patinhas da frente, então jogar o peso, é que nem a gente, às vezes tá com uma perna machucada, a gente joga o peso na outra. Então, como o problema é atrás, às vezes joga o peso na frente. E aí, tenta compensar, às vezes a gente pode ter, às vezes a musculatura do ombro mais evidente ali, porque tá tentando compensar com as patas da frente, né? Além disso, dor no local, né, como eu falei, dor no local da articulação, né, ou durante a movimentação, principalmente quando tem inflamação associada, e às vezes uma rigidez, né, com a patinha mais dura, mais rígida um pouquinho, tá? E a displasia, então esses são alguns sintomas da displasia coxofemoral, tá? E essa displasia, ela é uma condição que ela pode começar desde... Então, a displasia é uma condição que pode começar desde o animal mais novo, tá? Então, ter uma predisposição ali genética associada desde o mais novo, mas mesmo que comece desde mais novo, a tendência quando vai adquirindo certa idade é a progressão, é a piora, é a evolução desse problema, tá? Então, essa frouxidão do quadril, né, dessa região, ele vai gerar esses sintomas que eu falei pra vocês, só que a tendência aí, com a idade é ir piorando. E o que causa essa displasia coxofemoral, né, essa displasia do quadril nos cães? Então, existem alguns fatores aí. Então, o principal fator que a gente fala aí é questão genética, né? Então, a gente tem algumas raças mais predispostas a terem esse tipo de alteração, que aí a gente inclui principalmente as raças de grande porte, né? Como Golden, Labrador, Rottweiler, então raças dog alemão, tá? Então, raças de grande porte, principalmente, eles costumam ter mais esse problema, tá? Mas cães, como eu falei antes também, né? Cães de pequeno porte também podem ter esse problema aí, tá? Então, tem aí um envolvimento aí genético hereditário associado. Além disso, existem outras situações que podem levar a isso. Então, assim, é sempre importante, como eu falei que tem fator genético, é sempre importante, se você está pensando em adotar ou comprar um cão, é interessante você pesquisar sobre a raça, né? E ver se ela tem predisposição, né? E, além disso, procurar criadores de confiança, aí criadores realmente confiáveis, responsáveis aí, porque isso tem fator genético envolvido, né? E, assim, se você vai selecionando, se você não exclui da ninhada, né, do criador, os animais que realmente aí tem uma predisposição genética a ter esse problema no quadril, você vai acabar propagando aí esse problema, tá bom? Então, o ideal, quando você tem esses animais que tem esse problema na região do quadril, é tirar ele da reprodução, para eles não passarem isso para os outros filhotes, para os outros cães, tá bom? Outras coisas que vão predispor a ter esse problema no quadril também é a questão de crescimento exagerado. Então, cães de grande porte, quando a gente tem um crescimento muito rápido, às vezes a gente não vai ter um crescimento que acompanhe a parte óssea e a parte da musculatura, tá? Então, às vezes a gente vai crescer mais rápido ali a questão da parte óssea e a musculatura não vai acompanhar. Isso vai auxiliar aí esse processo da displasia também. Então, por isso, é interessante a questão, depois mais pra frente a gente vai falar um pouquinho, né? A questão da alimentação também.
Tipos de exercício é um outro fator que a gente tem que tomar cuidado, que pode estar associado também. Então, exercícios que causem muito impacto nessa região, animais que já têm uma predisposição vão aí ajudar a piorar, tá bom? Então, evitar esses exercícios em excesso ou que exijam muito dessa articulação. Além disso, sobrepeso e nutrição inadequada. Então, animais que comem muita tranqueira, muito petisco, ou animais que comem ração ou mesmo comida em uma quantidade exagerada, a gente tem que tomar cuidado, porque questão de sobrepeso mesmo. O sobrepeso pode aí estar causando uma sobrecarga maior ainda nessa articulação. Então, isso é uma das outras coisas que podem complicar esse problema do quadril também. Alguns filhotes, eles têm nutrições aí especiais e precisam de alimento específico mesmo para o porte deles. Então, é isso que a gente tem que fornecer. Não adianta eu ter um dog alemão e dar comida de cães de pequeno porte, porque aí esses cães eles vão ter aí uma taxa de crescimento muito maior, né? Então isso pode prejudicar ali a parte da articulação. Às vezes não só a região dessa articulação do quadril, mas outras articulações também e a parte óssea no geral, tá? Então a gente tem que dar alimentos específicos aí para cada porte, até no caso dos grandes portes, para causar a desaceleração do crescimento dessa raça, tá? Porque senão a gente pode acabar colocando muita pressão ali, cresce muito rápido, né? Então vai ter mais pressão ali no local e isso aí para, no geral, evitar problemas futuros nessa articulação, tá? Então uma nutrição inadequada pode também levar tanto a questão do crescimento inadequado, às vezes muito rápido, e tanto a questão de obesidade, que vai causar sobrecarga ali na articulação, tá bom? Se seu cão está com se você tem um cão de grande porte e você tem você tem um cão de grande porte e ele tá com sobrepeso, aí já procura seu veterinário, tá? Para ele te prescrever uma dieta adequada e exercícios ideais aí pra tá emagrecendo, tá? Porque principalmente aquilo que eu falei, cães de grande porte com sobrepeso não vai causar problema só na articulação do quadril, né? Mas em outras articulações também. Imagina, é que nem uma pessoa de 50 quilos e uma pessoa de 100 quilos, né? Ela vai sobrecarregar muito as articulações dela e isso lá no futuro vai causar problema, tá? E assim, se a gente pensa, futuro do cão, né? O cão, ele não vive tanto tempo quanto a gente, né? Se a gente pensar aqui no humano, 70, 80, 90, aí pessoas que vêm até 100 anos, né? No cão, não, né? Dependendo, principalmente cão de grande porte, o tempo de vida não é tão longo, né? Às vezes 9, 8, 7, 10 anos, né? No máximo não, né? Tem, às vezes, não costumam viver. Cães de pequeno porte costumam viver até mais tempo, né? 15 anos, 12 anos. Cães de grande porte, nem tanto. Então, se a gente pensar que um cão com 5 anos, com 4 anos, está com sobrepeso aí significativo, a gente já tem, de qualquer idade na realidade, né? A gente já tem que pensar ali no futuro. Só que assim, às vezes o futuro não é tão longe assim que nem o nosso, né? É um futuro mais próximo, porque a expectativa de vida deles é menor, tá? Então, isso daí a gente tem que aí realmente tomar cuidado, tá bom? Questão de sobrepeso por causa dessa articulação aí. Então, essas são condições que favorecem aí a displasia coxofemoral, tá? Ai, só um minutinho. Vamos lá. E aí, quando a gente fala dessa displasia, o que a gente tem que ver? A parte do diagnóstico, né? É óbvio que o diagnóstico quem vai fazer é o veterinário, tudo, né? Então, mas desde o exame físico, então, ele já vai conseguir auxiliar para ver se essa é a principal suspeita, né? Obviamente, ele vai examinar. Então, se o seu cachorro
tem algum problema de locomoção, né? Então, leva no veterinário, porque às vezes esse problema de displasia ele pode começar com algumas alterações discretas, né? E a gente já pode tentar começar a agir antes, né? Se a gente fica esperando, ele mancou um pouquinho ali, aí deu um mês assim, ele parou de mancar, daí deu um mês, aí ele mancou uns dias só, aí parou, aí voltou. Então, assim, se tá meio frequente isso, é interessante investigando para ver se realmente aí isso não pode ser um problema de displasia coxofemoral. Então, inicialmente, o veterinário, quando ele vai examinar, ele vai movimentar essa articulação ali a articulação do quadril, né? Fugiu o nome. A articulação do quadril. Então, vai movimentar essa articulação do quadril. E aí, ele vai avaliar se tem digamos, uma folga nessa articulação, se tem crepitação ou se tem redução desse movimento, ou mesmo se, por exemplo, ele tem dor nessa movimentação, tá? Então, é uma das coisas que vai observar para ver se não tá ali incomodando ali nessa movimentação, tá? Então, tanto a movimentação ali do quadril é inicialmente o que ele vai fazer, né? E ele vai te perguntar do histórico, dos sintomas, tudo que o animal tá apresentando, para realmente associar, ver se a suspeita maior é essa da questão da displasia. E se realmente for, ele vai pedir um raio-x dessa região. E o raio-x é o seguinte, é o raio-x aqui do quadril, da pelve, né? O que acontece? Animais, às vezes, deixam posicionar normalmente, né? Só que tem, às vezes, quando eles estão numa crise, né? Estão com dor nessa região, às vezes a gente precisa sedar o animal. Por quê? Como que é o raio-x? Ele vai parecer um sapo virado para cima quando ele for tirar o raio-x. E isso às vezes pode ser um pouco difícil, principalmente se é um cão de grande porte. Então, vai virar para cima, as patinhas vão ficar lá para cima de cima, vai colocar a patinha aqui perto da cabecinha, e as patinhas de baixo vão ficar esticadas, bem esticadas lá para baixo. Então, vai parecer um sapo mesmo ali virado para cima, tá? Então, às vezes precisa sedar esse animal, tá bom? Para fazer esse raio-x. E aí, existem alguns outros tipos de raio-x um pouquinho mais específico, né? Que aí, nesses casos, geralmente precisa sedar mesmo para fazer esse tipo de raio-x, se tá na dúvida, ou para medir questão de ângulo. Quando a gente passa, às vezes, geralmente o ortopedista pede alguns outros tipos. Não são todos os lugares que tem um outro tipo de raio-x que vê questão de ângulo, tudo, que dá para ser feito também. Às vezes, se é para ver se é uma alteração mais discreta, tudo. Se é uma alteração bem acentuada no raio-x normal, comum, aí a gente consegue ver já. Outra coisa, então, diagnóstico aí, principalmente exame de imagem, tá bom? Tratamento, quando a gente fala de tratamento de displasia coxofemoral, vai depender aí do sintoma que o animal está apresentando. Então, existem algumas opções de tratamento aí para displasia coxofemoral, desde mudanças no estilo de vida, até medicações e até mesmo cirurgia, tá? Então, aí tem animal que pode ser um candidato a quadro cirúrgico, mas primeiro vamos falar um pouquinho do geral. Então, dependendo do seu cão, do sintoma do seu cão, da clínica do seu cão, dos sintomas, né, do que ele está apresentando, do exame físico, da alteração do raio-x, ele vai estabelecer um tratamento, né, um protocolo de tratamento. Mas inicialmente, assim, o que a gente tem que visar, e principalmente é que se seu cão tá obeso, é reduzir aí o peso para aliviar a pressão ali naquela articulação, a sobrecarga, né, o estresse ali na região do quadril, tá? Então, aí é uma das coisas que devem ser feitas, peso, sobrepeso, diminuir esse peso, ok? Restrição do exercício, depende aí do caso, tá? Mas, especialmente aí,
reduzir o impacto. Então, se é um cão que faz muito exercício, faz muita coisa, tem às vezes cães que participam de competição, tudo, né? Por exemplo, agility, enfim, vários tipos de competição, independente de qual for, né? Então, às vezes, reduzir aí, ou no caso, tirar desse exercício que vai acabar prejudicando, né? Esse exercício que causa muito impacto na região do quadril e seu animal tá com essa alteração, aí tem que tomar cuidado, porque esse excesso de exercício, excesso de impacto nessa articulação vai aí piorar. É que nem, por exemplo, o jogador de futebol que às vezes dá uma alteração no joelho, tudo, às vezes tem que até aposentar, né? Então, se o seu cão pode ser às vezes um candidato a se aposentar se ele tiver algum tipo dessa algum tipo de alteração no quadril e fizer exercícios que causem esse tipo de impacto na articulação, ok? Fisioterapia e tratamento aí que inclui também, fisioterapia é uma coisa muito legal, tá? A gente tem vários aí, quando você vai a gente pensa em fisioterapia, tem várias linhas aí, né? A gente tem várias modalidades para estar incluindo na fisioterapia, desde movimentação, né? Tem, por exemplo, exercícios na piscina mesmo, né? Não é já pegar o seu cachorro e botar na piscina para ele nadar, tá? É realmente, por exemplo, tem piscina na esteira e aí tá acompanhando com um profissional, né? Por quê? Ainda mais se ele tem sobrepeso, por exemplo, é interessante, porque diminui o impacto, mas aí ajuda aí na fortificação da musculatura, né? Então a fisioterapia principalmente aí fortificar a região da musculatura. Lembra que eu falei que pode ter aí redução, atrofia, não chega a ser uma atrofia, né, mas uma diminuição ali da musculatura, perda da massa muscular na região da coxa, né, no caso. Então, fisioterapia é uma coisa muito interessante e que às vezes a gente não pensa tanto, mas costuma ajudar bastante, tá bom? Suplementos para articulação também são opções de tratamento, principalmente aí se é uma fase inicial, né? Você descobriu recentemente e tá bem numa fase inicial, eles contribuem para evitar a progressão, né, dessa alteração. Então, tanto glucosaminas, condroitina, então alguns suplementos aí vão auxiliar na evitar, na verdade, né, uma progressão mais acentuada. Eles costumam ajudar a fortificar, digamos assim, né, essa articulação também, tá bom? Não que vá resolver o problema, mas eles costumam ter uma boa resposta aí no auxílio aí, um tratamento em conjunto, tudo, né, mas eles costumam auxiliar bastante aí nessa parte da articulação, tá bom? Além disso, deixa eu ver aqui, só um minutinho, deixa eu ver, a gente tinha pegado alimentos, vamos ver. Além disso, a gente tem também, deixa eu só colocar aqui, isso, a luz melhorou aqui, né? Além disso, questão de alimentos que eu falei, então, geralmente alimentos para cães de grande porte, ele já vem com suplementação de glucosamina, por exemplo. Então, por isso que eu falei, questão de alimentação é importante. Deixa eu ver. A questão de alimentação é importante porque ele já tem algumas substâncias que às vezes ajudam na parte de articulação também. Então, se o seu cão é de grande porte, é interessante aí dar ração específica para o porte, tanto por causa do crescimento, né? Então, para evitar o crescimento acelerado, se seu cachorro é de grande porte, você está dando uma ração para animal de porte pequeno, você pode ter um crescimento acelerado da parte óssea. E aí você meio que gera uma descompensação. Como assim uma descompensação? Por exemplo, o osso começa a crescer mais rápido do que a parte da musculatura, como se não acompanhasse esse crescimento. Então, sempre dá a ração de acordo com o porte do animal, tá bom? Então, por isso que é importante também, principalmente quando a gente fala de displasia coxofemoral, tá?
Questão de suplemento, de articulação também é interessante, como eu falei, principalmente em longo prazo, né? Então, essa progressão dessa artrite, dessa artrose na região da articulação, ela costuma auxiliar bastante, tá? Para evitar progressão. Outra questão de tratamento principalmente quando o animal tá na crise, né, tá com bastante sensibilidade, com bastante dor, medicamentos como anti-inflamatórios, né, daí o veterinário vai escolher qual tipo de anti-inflamatório é mais adequado, principalmente de acordo com a idade. Por quê? Como eu falei, a displasia, ela às vezes, ela tende a acontecer não, né, mas piorar aí, o animal pode ter desde novo, mas animais mais velhos podem ter aí uma piora da displasia também. Então a gente tem que tomar cuidado com esses anti-inflamatórios, não ficar dando por conta. Por quê? Se a gente pensar em animal mais velho, qual que é o problema? Às vezes, o animal mais velho, ele não vai ter só alteração da parte do quadril, da articulação. Ele pode ter alteração da parte do rim ou do fígado. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar dando anti-inflamatório por conta. Por quê? Dependendo do anti-inflamatório, ele pode causar alguns efeitos colaterais que às vezes você, para ajudar uma coisa, vai acabar piorando outra, né? Então, às vezes, vai acabar piorando, causando até, né, um problema no rim ou uma gastrite. Então, anti-inflamatório é realmente prescrito pelo veterinário. Além disso, com o tratamento da displasia, uma outra coisa que a gente pode associar também é evitar piso liso, tá? Por quê? Porque você vai forçar ainda mais essa articulação do quadril quando o piso é liso. Então, o indicado se você tem cães de grande porte, evitar piso liso, evitar porcelanato, essas coisas, porque vai escorregar muito mais fácil. E até mesmo para ele levantar, quando ele for levantar, é muito mais difícil. A tendência é forçar mais essa articulação quando o piso é liso e ele for levantar ou ele for sentar. Então, o ideal, principalmente nos principais lugares que o animal fica, tentar ou deixar um piso rústico, ou, por exemplo, aqueles tapetes emborrachados mesmo, preto, sabe, emborrachado, que tem algumas bolinhas, ou até mesmo aqueles tapetes, sabe, de criança, que parece um tatamezinho. Só toma cuidado, né, se é grande porte, ele tem grandes chances de comer isso também, né? Então, evitar piso liso aí, tentar deixar num piso mais rústico ou emborrachado, por exemplo, para não forçar tanto a articulação, né? E dependendo do caso, a gente também deve limitar a movimentação, limitar o exercício. Isso vai depender do caso, né? Isso pode ser, às vezes, por algum período. Então, quando está realmente na crise, evitar o exercício, evitar a movimentação. Mas tem animal que, às vezes, dependendo do grau dessa displasia do quadril, aí tem que, às vezes, até cortar exercício, tá? Ou realmente diminuir bruscamente o exercício que ele fazia anteriormente. Se ele estava acostumado, às vezes, a correr, a caminhar longos períodos, um intervalo grande de tempo, uma meia hora, 40 minutos, às vezes vai ter que reduzir isso para 5 minutos, 10 minutos, dependendo do caso, tá bom? E cirurgia, tem animais, geralmente cirurgia é indicado, né? Na maioria dos casos, quando o animal não responde tão bem ao tratamento medicamentoso, a todos esses tratamentos anteriores que eu falei, né? Tanto de fisioterapia, tudo. Então, às vezes, ele pode ser um candidato aí à cirurgia da displasia coxofemoral. Mas aí, quem vai avaliar... Existem alguns tipos de cirurgia, né? Quem vai avaliar qual a cirurgia mais adequada vai ser o ortopedista. Então, se seu cão tem um problema de displasia, passa com e realmente é um quadro cirúrgico, o ideal é passar com um ortopedista, né, um cirurgião ortopedista, porque não é uma cirurgia tão simples, tá? É uma cirurgia um pouco mais complicada, né? Então, e ele vai escolher
qual o melhor tipo de cirurgia, porque ele vai levar em conta não só os sintomas do seu animal, o porte dele. Então uma cirurgia, imagina, para não é mais comum em animais de grande porte, mas pode acontecer em animais de pequeno porte. Então é diferente uma cirurgia para um labrador e uma cirurgia às vezes para um cavalier, né, que está com displasia também. Então é aí questão de diferença aí de sintomas, de porte, né? Então ele vai avaliar tudo isso em conjunto, tá bom? Então de tratamento aí é basicamente isso, tá? Prevenção, quando a gente fala de prevenção para displasia, nem todos os casos de displasias vão ser evitados e, como eu falei, tem fator genético associado, né? Então isso aqui a gente não pode ignorar. Mas o que a gente pode fazer para tentar manter, digamos, esse sistema esquelético, essa parte óssea mais saudável, como eu falei, desde o começo, dar uma alimentação adequada, né, para ter o desenvolvimento da parte óssea aí dessa articulação adequada, né? Porque ali, como eu tinha falado, para não ter um crescimento muito acelerado e aí predispor aí isso à displasia. Então, uma ração adequada. E à medida que o cão cresce, quando ele vai crescendo, fornecer também níveis adequados, quantidades adequadas de comida para evitar obesidade. Então, uma coisa de prevenção é a questão de alimentação, tanto para não ter um crescimento acelerado, quanto para não causar obesidade, não causar um sobrepeso. Não dá ficar dando petisco, muita porcaria aí, né? Então tá comendo, dá alguma coisa. Por quê? Senão a questão de displasia vai ser favorecida aí por uma questão de sobrepeso também, tá? E assim, uma questão de prevenção se você tá pensando em adotar um cão, faz uma pesquisa antes, né? Vê quais são os principais problemas que podem dar nessa raça. E aí, de acordo com isso, encontrar um criador responsável, né? Então, quando a gente fala de posse responsável, né? É principalmente isso. Não ir, às vezes, procurar... Você quer um cão, você tem um sonho de ter um labrador, um Rottweiler, tudo... pesquisa e vai num lugar confiável, aí num criador responsável realmente. Por quê? Porque, como eu falei, ele tem fator genético. Então, se a gente ficar reproduzindo cães com displasia, a gente vai ter aí filhotes com displasia também, né? Então, hoje em dia, a gente a gente vê tanto questão de histórico, né? Dos cães, dos pais, dos bisavós, dos tataravós, enfim, de toda a linhagem ali, para realmente ver se não tem um fator genético, como tem fator genético associado, né? Para ver se aquele histórico familiar ali, o animal não tem chances de tantas chances de ter a displasia, né? Tem exames também aí de sangue, que eu acredito que no Brasil a gente não tem, se eu não me engano, eu acho que a gente não tem exames específicos para displasia. Eu sei que fora a gente com certeza tem, para ver por fator genético, tudo associado, né? Então, se não tem predisposição, tá? Mas tem criador, às vezes, que traz cães de fora e já tem esse teste, por exemplo. Às vezes o cão que ele reproduziu aqui não tem, mas os pais têm, por exemplo, tá? Então, isso daí é uma outra coisa, mas procurar criadores responsáveis aí. A questão de prevenção também, quando a gente fala... aí, às vezes, de diagnóstico precoce, né? Então, mesmo que, às vezes, o animal não tenha clínica, né? Às vezes, é interessante quando ele tá jovem, talvez no check-up, por exemplo, realizar um raio-x, ou, por exemplo, quando for castrar, né? Tá realizando também para ver essa questão, como que tá essa articulação, né? Porque, como eu falei... às vezes o animal não vai ter tanta clínica, aí vai ter uma clínica quando às vezes já tiver uma coisa mais avançada na parte da articulação, tá bom? E o prognóstico dessa doença, o que é o prognóstico? É o fator de expectativa, né? Por exemplo, o prognóstico ele é ruim, a doença tende... quando a gente pensa, né, num prognóstico ruim, num prognóstico bom. A displasia tem geralmente, né, um prognóstico bom. O animal, às vezes,
mesmo diagnosticando a displasia, ele consegue aí ter qualidade de vida, né? Geralmente, na maioria dos casos, a gente consegue fazer um tratamento, manter esse animal com uma qualidade de vida aí adequada, né? Existem alguns casos realmente que estão muito avançados, principalmente quando o animal vai, como eu falei, isso vai progredindo, vai piorando, né? Então vai meio que decaindo isso, né? E aí o animal, a tendência é ir piorando. Mas, na maioria dos casos, tem uma resposta boa ao tratamento, né? Associado junto com estilo de vida, com piso, que eu falei, né? Por exemplo, com questão de fisioterapia. Costuma ter uma resposta boa, alguns casos podem ser indicado aí cirurgia, realmente que eu falei, né? Mas aí vai depender do caso, mas aí a gente costuma ter uma resposta boa ali na maioria dos casos, né? Então, e você que é o tutor deve tomar todas essas medidas preventivas que eu falei, né? Porque isso contribui para esse problema não evoluir, não piorar, tá? Não que várias vezes vá resolver, porque como é um processo de degeneração, aquilo lá realmente a tendência é ir piorando. Mas às vezes a gente consegue, digamos, segurar aquilo lá daquele jeito, dar uma estacionada naquilo, quanto antes a gente age, quanto antes a gente começa a tratar, ali é melhor, tá bom? Então, acho que é isso, acho que o animal era mais isso que a gente ia falar hoje, então questão de... A gente falou um pouco sobre tudo, o que era essa displasia, a parte do diagnóstico, como que a gente trata, o que a gente pode estar fazendo em casa para prevenir, para evitar a progressão ou aí evitar com que o animal tenha uma piora significativa, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da live de hoje sobre displasia. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar aqui também, ou nas minhas redes sociais também, aqui no Insta, que tá rolando no Insta e no YouTube, né? Ou aqui no YouTube também, pra vocês, que aí eu respondo vocês, tá bom? Então, acho que era isso, mas quem tem alguma dúvida, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui no chat do YouTube. Então, acho que era mais isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.